Salve, salve, galera Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui, professor Juan Fernandes, mais uma vez, com mais uma aula de geografia, tá? E nesse vídeo vamos falar sobre classificação do relevo brasileiro. É claro, tá? Quando a gente fala de relevo, a gente está falando basicamente de geomorfologia, né, das feições do relevo, mas nessa aula aqui também é importante a gente entender sobre geologia. Então, quem não assistiu os vídeos, né, sobre estrutura da Terra, quem não assistiu os vídeos sobre a geologia da crosta terrestre, tá? A formação da crosta, dê uma olhada nesse vídeo, beleza? Bom, para a gente entender as características do relevo brasileiro, a gente tem que começar a falar sobre a estrutura geológica. Bom, a gente pode afirmar que a estrutura geológica do relevo brasileiro é uma estrutura antiga, perfeito? Então, ela é uma estrutura que ela foi originada, né, no processo de formação da Terra, na solidificação, né, do que a gente chama de crosta. A gente vai ter os processos de formação desse relevo do nosso país, tá? Então, a gente pode afirmar também que dentro do nosso relevo a gente tem um predomínio de processos erosivos. Quem não lembra, né, de processos erosivos, sedimentação, intemperismo, a gente também tem um vídeo sobre isso. Quando a gente fala de agentes externos da Terra. Então, como são relevos, né, são estruturas geológicas que estão há muito tempo expostas às condições atmosféricas, automaticamente elas já foram condicionadas a essas ações de intemperismo, essas ações, né, de erosão, perfeito? Bom, só para a gente entender um pouco, né, nas estruturas geológicas do Brasil, a gente tem cerca de 36% de maciços antigos, né, ou escudos cristalinos, e o restante, 64%, de bacias sedimentares. Se cair no concurso de vocês, qual estrutura geológica o Brasil não possui dobramentos modernos, perfeito? Dobramentos modernos são em áreas, né, de convergência de placas tectônicas. E aqui a gente está numa área de estabilidade, beleza? Então, para a gente entender um pouquinho aqui, ó, o nosso ponto mais alto, né, a área com maior altitude no nosso país é o Pico da Neblina, tá? Na região amazônica. Ele chega a aproximadamente 2.994 metros. Então, a gente não tem um relevo que atinja, né, nem os 3.000 metros de altitude, perfeito? Bom, sobre a classificação, a gente tem classificações muito clássicas, tá? Então, a gente trabalha, é claro, existem outras classificações, não só esses três geógrafos foram responsáveis, né, por classificar o relevo brasileiro, mas essas são as três abordagens mais comuns, são abordagens de livros didáticos, né, abordagens de concurso, e essas são as mais conhecidas, né? Alguns outros geógrafos estrangeiros tiveram uma abordagem sobre o nosso relevo também, mas comumente a gente só trabalha essas aqui que eu vou falar, tá? E para deixar bem claro, aqui a gente não entra no âmbito qualitativo. Como assim, professor? Aqui a gente não fala que tem uma abordagem que é melhor que a outra, uma abordagem que é mais correta que a outra. São abordagens diferentes, tá? Em épocas diferentes. Então, essas épocas diferentes vão possibilitar técnicas diferentes, tá? E tecnologias de estudo diferentes, perfeito? Então, aqui no primeiro momento, a gente tem o Haroldo de Azevedo, né? Na década de 40, em 49, ele adota o seguinte princípio, basicamente o princípio altimétrico. Professor, o que é isso? Princípio altimétrico? Eu não sei. Calma, não precisa ficar desesperado. O princípio altimétrico basicamente, ele vai definir, tá, a classificação do relevo do nosso país a partir das condições de altitude de cada relevo, tá? Então, tendo em vista isso, a gente vai ter planaltos, tá? Vai ser um relevo aplanado ou com ondulações suaves, tá?
na sua superfície com mais de 200 metros de altitude. E planície, a gente vai ter, né, áreas aplainadas abaixo de 200 metros. Perfeito? Ele tem aqui 7 unidades existentes. Dentro dessa lógica aqui, dentro dessa concepção do Haroldo de Azevedo, que vai surgir a ideia do Planalto Central, né? Um planalto muito conhecido, todo mundo fala bastante, todo mundo já ouviu falar sobre Planalto Central, né? O Planalto Central, para o Haroldo de Azevedo, ele é integrado ao que a gente chama de Planalto Brasileiro, tá? Que é subdividido em Planalto Atlântico, Planalto Meridional e Planalto Central. E a gente tem um outro planalto, que é o Planalto das Guianas, tá? Para além desses planaltos, a gente tem as planícies. A planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície costeira. A segunda forma, né, que é uma forma que cai muito, tá? Dentro dos concursos, é do Aziz Absaber. O Aziz Absaber, né, é muito importante dentro da classificação dos nossos espaços naturais. A gente está falando dele agora aqui na classificação do relevo, mas a gente também vai falar sobre ele na classificação, né, morfológica do Brasil, né, quando ele fala sobre biomas e tudo mais. Bom, a classificação dele é de 62, tá? Então já é uma classificação mais recente. Ele adota processos morfodinâmicos. Como assim, professor? Morfodinâmicos? Eu não entendo, eu preciso entender. E o ponto-chave para vocês matarem questões, né, do concurso é vocês entenderem os critérios avaliativos, os critérios de classificação. Então, a gente já falou do altimétrico. E o que seria o morfodinâmico? É basicamente a dinâmica, tá? De formação, a dinâmica de feição desses relevos. Perfeito? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, os planaltos com características, tá? De ambientes erodidos. Então, nos planaltos, a gente vai identificar aqui, né, um espaço, um ambiente, um relevo, onde a gente tem predomínio de erosão. E as planícies, a gente vai ter um predomínio de sedimentação. Perfeito? Quem não lembra lá de erosão e sedimentação, a gente já tem um vídeo sobre, perfeito? Aqui no Aziz Absaber, a gente identifica, tá, 10 unidades existentes. Então, ele vai pegar aqui, ó, o Planalto do Maranhão, Piauí, o Planalto Nordestino, vai ocorrer uma divisão ali, né? A gente ainda tem ali o Planalto Central, o Planalto das Guianas, perfeito? Então, o que ele identifica basicamente aqui? Ele identifica que o processo de formação, né, o processo de atuação dos agentes externos ali são processos diferentes. Tá? Então, por exemplo, uma região está mais suscetível a processos erosivos do que outra, então a gente não pode englobar esses planaltos dentro de uma mesma unidade, a gente precisa separar esses planaltos, perfeito? Então ele faz esse tipo de abordagem. Dentro dessa lógica, a gente já tem um número crescente de unidades, né, catalogadas. Por fim, aqui, o Jurandir Ross, tá? Para a gente entender um pouquinho o Jurandir, a gente tem que entender um projeto muito importante do governo federal. O Jurandir, ele já tem uma classificação da década de 80, tá? No final dos anos 80. A classificação dele está diretamente associada ao projeto Radan. Então, para a gente entender a classificação, a capacidade, né, de aplicação técnica e tecnológica dele na classificação desse relevo, a gente tem que entender um pouquinho desse projeto. O que foi esse projeto? O projeto Radan é um projeto chamado Radar da Amazônia. Tá? Qual é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é basicamente obtenção de imagens aéreas no início, tá? Até metade dos anos 70, era um projeto voltado para a Amazônia. Depois ele se tornou um projeto brasileiro, né, do território brasileiro. Né? Então virou Radan Brasil. Qual é a ideia desse projeto? Entender a superfície do nosso território, né? Entender os relevos do nosso território, estudar os minerais do nosso território. Tá? Então, era uma análise de solo, uma análise de relevo, uma análise de minerais, tá? De composições de solo.
Então era um projeto que aprofundava muito a capacidade, né, de classificação, de obtenção de recursos para poder classificar o nosso território, tá? Então o Jurandir ele teve essa facilidade, então ele conseguiu encontrar uma metodologia de classificação, uma metodologia de estudo muito particular, diferente dos outros, tá? Então ele adota aqui, né, os princípios que ele vai adotar para a classificação são morfos culturais, morfoclimáticos e morfoestrutural, tá? Então esse princípio morfoestrutural, morfoclimático e morfoescultural, basicamente vai ser a estrutura daquele relevo, né? Estrutura geológica que vai compor aquele relevo. Então a gente pode ter um planalto de bacia sedimentar, um planalto de maciços, né? De rochas cristalinas, que são estruturas diferentes, né? Processos de escultura daquele relevo, então a relação daquele relevo com os agentes externos, perfeito? E também a gente vai ter as questões climáticas, onde aquele relevo está presente, tá? A escultura daquele relevo que foi feita a partir daquele clima, tá? Qual a forma que aquele relevo tomou, perfeito? Então a gente vai ter aqui no primeiro momento planícies, tá? E aí que surge um ponto mais específico do Jurandir. A gente vai ter planície costeira e planície continental. O que são as planícies costeiras, tá? As planícies costeiras são as planícies litorâneas, tá? Ou tabuleiros litorâneos também. Não confundam, tá? Tabuleiros litorâneos com planaltos tabulares, tá? Então, esses tabuleiros são áreas de grande deposição de sedimentos, tá? Por ação do mar. E a gente vai ter as planícies continentais, como, por exemplo, o Pantanal Mato-Grossense, tá? Que são planícies que sofrem sedimentação a partir, né, da elevação do volume de água do rio. No caso aqui, né, a gente está falando da planície do Pantanal. Depressão, tá? Ele também classifica depressões. A gente vai ter a depressão periférica, depressão marginal e depressão interplanáutica. A depressão periférica, ele vai afirmar que é uma região de contato entre estruturas sedimentares e cristalinas, como o caso da sul-rio-grandense, tá? Então fiquem muito atentos a isso. As depressões marginais, elas vão estar nas bordas de bacias sedimentares, e aí, né, são bacias sedimentares oriundas de rochas cristalinas, perfeito? E a gente vai ter a interplanáutica, que são mais baixas que os planaltos que circundam, como o caso a depressão sertaneja, tá? Cercada de planaltos que vão acabar ocasionando, né, um dos fatores que vai acabar ocasionando o clima do sertão, perfeito? Mas isso é um tema para outro vídeo. E, continuando no Jurandir, a gente tem os planaltos, tá? A gente vai ter aqui planaltos e intrusões e coberturas residuais da plataforma, tá? São grandes coberturas sedimentares, tá? Então são planaltos, tá? Que são planaltos residuais. O que seria isso? São planaltos que resistiram a processos erosivos, tá? Então a gente vai ter um grande planalto, uma grande formação de relevo, e aí a gente vai ter esse relevo sendo bastante erodido, e a gente vai ter um planalto residual, que é basicamente o resíduo do relevo que tinha, né, anterior. A gente vai ter aqui em bacias sedimentares, né, que vai ser circundado por depressões periféricas ou marginais. O que seria esse planalto em bacias sedimentares? Basicamente é uma região de bacia sedimentar, é uma estrutura geológica sedimentar, tá, que por conta de ações, né, da crosta terrestre, ela vai se levantar. E a partir dessa fratura na crosta e do levantamento, a gente vai ter a formação desse planalto em bacia sedimentar, tá? Esse planalto geralmente é onde a gente tem aquela feição de relevo que a gente chama de cuesta, tá? Onde a gente vai ter aqui uma área bastante erodida e outra menos erodida. Planaltos em núcleos cristalinos, tá? De forma ligeiramente arredondada. Como exemplo, a gente tem planaltos da Borborema.
e dos cinturões antigos, tá? Originado pela erosão dos dobramentos antigos. Então, são planaltos que foram formados, tá? Quando a gente ainda não tinha essa estrutura, essa distribuição de continentes como a gente tem hoje, e a gente tem esses dobramentos acontecendo, o choque entre placas tectônicas, e a gente vai ter esses dobramentos antigos ocorrendo, perfeito? Como o caso do Atlântico Leste e Sudeste. No caso do Jurandir, são 28 unidades, perfeito? Com predomínio de planaltos e depressões. Aqui tem um mapinha, tá? Onde a gente tem um grande número de depressões e de planaltos, são 11 de cada, tá? E um número menor de planícies. Nossa, professor, eu preciso decorar tudo isso. Já imagino que vocês estejam passando uma água gelada no rosto, já imagino que vocês estejam bebendo um gole de água gelada, né? Pedindo ajuda de todos, já anotando, já tirando foto, já tentando decorar. Gente, não precisa decorar, tá? O que vocês precisam entender são os critérios de classificação, perfeito? Isso é o mais importante. É claro, algumas coisas vocês precisam entender, como, por exemplo, né, o Planalto Brasileiro, a divisão dele ali, algumas planícies, algumas depressões, né, vocês precisam entender, do Jurandir também, mas o mais fundamental, o que mais cai é a diferença, tá, entre as classificações, perfeito? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.